compartilhar essa palavra de Deus com você. O tema da nossa mensagem é esse daí. Você pode falar? Eu vou contar 1, 2, 3, tá? Para todo ficar bem. 1, 2, 3. Muito bem. Eu não preciso perguntar quem aqui está precisando de um milagre. Né? É uma pergunta muito óbvia, mas que nós estamos vivendo o ano do milagre na igreja. O que significa essa geografia? É o que Deus vai falar com você agora. O texto sagrado está em Marcos. E aí eu quero ler o texto e gostaria que você acompanhasse atentamente. É um texto que eu creio que todos que estão aqui conhecem ou já ouviram falar esse texto. Né? Já ouviram sobre esse texto. Diz assim: já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram o quê? Ficaram o quê? E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Veja, só no Evangelho de Marcos, ele registra 18 milagres do Senhor, aproximadamente. Na verdade, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente percebe que o ministério de Jesus é um ministério completamente sobrenatural. E de uma forma muito natural, nada forçado. Né? E quando a gente percebe aonde Jesus Cristo chegava, o ambiente, ele mudava. Você percebe que aonde você vai para adorar ao Senhor, para celebrar, para cantar, para se reunir, o ambiente ele muda. É um ambiente que você chega e tem uma presença diferente. Por que isso, pastor? É porque Jesus está se manifestando ali naquele lugar. Jesus está se manifestando ali naquele lugar. Então deixa-me mostrar para vocês os milagres que Jesus realizou ali no livro de Marcos, só para reacender a sua fé, fortalecer o seu coração. No capítulo 1, Jesus curou um endemoniado, curou a sogra de Pedro e curou um leproso. No capítulo 2, ele levantou um paralítico. No capítulo 3, ele cura um homem com uma mão ressequida. No capítulo 4, ele acalma a tempestade. No capítulo 5, ele liberta o endemoniado, cura uma mulher de fluxo de sangue e ressuscita a filha de Jairo. No capítulo 6, ele multiplica os pães e pela primeira vez
os pães e os peixes pela primeira vez, e depois ele anda por cima das águas. No capítulo 7, ele liberta a filha de uma sírio-fenícia. E depois ele cura um surdo e um gago. No capítulo 8, pela segunda vez, ele multiplica os pães e os peixes e cura outro cego. No capítulo 9, ele liberta um jovem lunático. No capítulo 10, é a vez do cego de Jericó. E no capítulo 16, acontece o milagre dos milagres. As mulheres foram ao sepulcro, procurando um Jesus morto, e quando elas chegam lá, elas têm uma grande surpresa. O anjo diz para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Então olhe para alguém que está ao teu lado e diz assim: olha, ele está vivo. Ele está vivo. O que significa isso, pastor? Que nós servimos a um Deus vivo. A um Deus que você tem a certeza de que quando você fala, quando você pede, quando você busca, você encontra. Quando você fala, ele te ouve. Quando você bate a porta, ele vai e abre a porta. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus que morreu, mas que ressuscitou. E que está aqui nessa noite. Você crê nisso, irmão? Olha o Deus que você veio buscar aqui. Pastor, um domingo poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu o seguinte: não. Eu vou na casa de Deus, eu vou adorar ao Senhor, porque o meu Deus é um Deus vivo. É esse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que nós estamos buscando. Então o que é milagre? O que seria milagre? Num conceito muito básico, para todo mundo entender. Milagre é aquilo que Deus é capaz de fazer e o homem não consegue explicar. Diga, milagre é aquilo que Deus é capaz de fazer e homem nenhum consegue explicar. Me manda explicar como que alguém sacia a fome. 5.000 homens, mas tinha mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Me explica isso. Manda a medicina explicar. Pede um ateu que não crê em Deus para ele tentar explicar para você. Mas ele vai dizer assim: não, isso daí. Ele vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, foi um homem que escreveu. Manda explicar. Milagre é exatamente isso. Quando o milagre acontece, todo mundo fica, não fica de boca aberta, a gente fica espantado. Gente, como que isso aconteceu? Não sei. Essa pessoa estava aleijada. Humanamente falando, não tinha como ela voltar a andar. Ela voltou a andar. É cego de nascença. Medicina comprovou, mas voltou a ver. Ou, pela primeira vez. Como que se explica? Não se explica. Você está comigo aqui entendendo isso? Então, quando nós falamos com relação a milagres, nós acreditamos no Deus que fez os milagres. Pastor, o senhor está contando aqui um milagre. É verdade. Nós acreditamos nesse Deus que fez o milagre. Nós acreditamos num Deus que fará milagres, mas nós temos dificuldade num Deus que faz. Quantos aqui já oraram por um morto?
Mas já está morto, pastor. Porque a gente não acredita que ele pode ressuscitar. Quantos aqui já oraram por um cego? Quantos aqui já oraram por um surdo? Quantos aqui já oraram por um mudo? Quantos aqui já oraram por um aleijado? Ah, pastor, orar como? Mas nós somos crentes em Cristo ou não? Jesus não está vivo? Ou ele é o Deus que fez milagres, e a gente até acredita que ele fará milagre, mas a gente não acredita que ele pode fazer milagre hoje. Agora? Pastor, eu acredito. E por que você não ora? Por que tem que levar para um pastor orar? Será que o mesmo Deus do pastor não é o seu Deus? Porque não é o pastor que faz a pessoa ressuscitar, não é o pastor que faz a pessoa levantar, não é não é o pastor que faz a pessoa, sabe, ter um milagre. Quem faz é Deus. Mas já orei, pastor, não aconteceu nada. Continue orando. Você está entendendo ou não está entendendo? Então, quando a gente olha para esse contexto do milagre, olha como a garganta já está melhorando. É que está quente, né? Nós temos dificuldade em crer nesse Deus que faz o milagre. Por quê, pastor? Porque nós não oramos pelos milagres. Por que antigamente, pastor, se via muito isso? Porque as pessoas oravam. Por que hoje não acontece? Porque as pessoas não oram. Então vamos orar. Uma certa ocasião, eu estava no velório, me pediram para orar. Pastor, acredito, quem sabe? Deus tem um propósito. O senhor orou? Pastor, orei, ué. Ó, com licença aqui. Eu vou orar por essa pessoa. Ela está morta, mas quem crê que ela pode ressuscitar? E aí, pastor, ela ressuscitou? Não. O senhor passou maior vergonha. Eu disse, não. Nenhuma. Eu só fiz o que a Bíblia me manda. Ore pelos mortos. Ore pelos cegos. Ore pelos surdos, pelos aleijados, pelos doentes. Ore por eles. Sabe, Deus tem propósitos. A nossa fé não pode só estar num Deus do passado, nem num Deus do futuro. A nossa fé tem que estar estabelecida num Deus do presente. Esse Deus que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. E quando Jesus realizava os milagres, irmão, preste bem atenção nisso. Porque todas as pessoas que a gente ora, pastor, Deus não faz o milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Cada milagre que Jesus realizava, ele não realizava de maneira aleatória. Ah, vou orar aqui. Não era de maneira aleatória. Sempre que Jesus realizava um milagre, ele queria ensinar alguma coisa às pessoas. Era de forma pedagógica. Vai acontecer, Jesus vai fazer aquilo ali. Lembra que, numa certa ocasião, no texto bíblico, os discípulos questionam Jesus e dizem assim, Jesus, quem pecou? Foi o pai dele, a mãe dele, né? Porque ele é cego. Disse assim, Jesus disse assim, nem o pai nem a mãe, ele é assim, para a glória de Deus. Aí Jesus foi e curou. Aí Jesus ensinou para eles que tudo o que acontecia tinha que ser para a glória de Deus.
Sabe o que acontece muitas vezes de Deus não permitir ou das coisas não acontecerem? Porque se nós já somos o que somos, vaidosos, idólatras, se Deus me usa para ressuscitar uma pessoa aqui, amanhã essa igreja aqui não precisa nem ter culto. Segunda-feira, 7 horas da manhã, o portão vai estar cheio de gente. Cadê o pastor que orou e ressuscitou? As pessoas têm disso. Você está entendendo ou não? Então, quando Deus quer nos usar, é para, diga, para glória dEle. Deus quer te usar para a glória dEle. O propósito de Jesus, sempre por trás de um milagre, por trás do sobrenatural, Ele tem, sabe, o desejo de ensinar a nós algumas coisas. E esse texto aqui, do milagre de Jesus dos pães e peixes, ele traz aqui algumas lições para nós, para nos ensinar. O ministério de Jesus era um ministério dinâmico, irmãos. Jesus viajava para um lado, para o outro. Era dinâmico. E de repente Jesus se afasta da multidão e vai para um deserto, porque ele quer o quê? Descansar. E a multidão vai atrás de Jesus. Jesus tem compaixão daquela multidão e começa a pregar para aquela multidão. E de repente se vê que passou praticamente muito tempo naquele deserto pregando. E de repente os discípulos dizem: Senhor, essa multidão está com fome. O que a gente vai fazer agora? O lugar era o quê, irmão, que Jesus estava? Com a multidão? Fala para o teu irmão, é deserto. Irmão. Aqui, psiu. Guarda isso aí. É no deserto que acontecem os grandes milagres. Você está passando por um deserto na tua vida? Estou, pastor, então se prepara para o milagre. Amém? Tem muita gente que foge do deserto. Foge não, irmão. O deserto está ali, fica, porque Deus vai providenciar um milagre para você, em nome de Jesus. E aí Jesus, o discípulo, dá para eles de comer. Jesus, perceba bem, nós temos um grande problema aqui. Qual é o problema? A geografia em que nós estamos não é favorável para alimentar essa multidão. Não tem comida aqui. Pensa, nós estamos no deserto. E aqui se fala da geografia, evidentemente, era o local onde eles estavam. Nós não estamos numa praça de alimentação, nós não estamos num shopping, nós não estamos num atacadão, né? Nós não estamos num supermercado próximo. Nós estamos num lugar deserto, onde não tem nada perto para poder buscar e dar para essas pessoas, ou dispensá-las. Você está entendendo ou não? O deserto é assim. E Jesus está falando com eles. Então, os discípulos olham para Jesus e dizem isso exatamente, irmão. Olha, parafraseando, estão dizendo para Jesus assim: Jesus, as condições geográficas em que nós estamos não favorecem essas pessoas. Mande-as embora. Com fome. Jesus despede alguém com fome? Então, qual é a primeira lição aqui? Vocês podem falar. Deus não depende de uma geografia favorável para nos favorecer. Deus não depende. Deus vai cumprir o propósito dele, ele não depende do local ou da situação ou da circunstância que você está vivendo. Se Deus tem um propósito ali, com certeza o milagre vai acontecer.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui muito, mas muito importante para essa mensagem que Deus está falando com você. Quem aqui está debaixo de obediência ao Senhor? Não levante a mão. Por quê, pastor? Porque há uma promessa, irmãos. Há uma promessa, Deuteronômio 28, 1:3. Olha só o que diz a promessa. Será que, se ouvires a voz do Senhor, quem está ouvindo a voz de Deus aqui, levante a mão. Teu Deus, é o teu Deus, tendo cuidado de guardar e aplicar todos os seus mandamentos, aqui são ensinos, que te ordenou hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu e bendito serás tu no campo. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? O que, pastor? Que para quem está debaixo de obediência, ele não é abençoado porque está na cidade. Ele não é abençoado porque ele está no campo. Quem está debaixo de obediência, querido, se ele for para o campo, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a cidade, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a direita, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a esquerda, a bênção de Deus o acompanha. Para onde quer que ele for, aonde ele estiver, a bênção de Deus acompanha a pessoa que está debaixo da obediência. Você está entendendo isso, irmão? Quem está entendendo, levante a mão em nome de Jesus. Ou seja, o que significa, pastor? Que a bênção de Deus não está condicionada ao lugar, ao local, à situação, à circunstância em que eu e você estamos vivendo, onde nós estamos. A bênção de Deus nos acompanha em qualquer lugar. Basta eu estar debaixo da obediência. Você entende agora por que muita gente não desfruta da bênção de Deus? Agora estou entendendo, pastor. Eu sei que vivemos num Brasil, num país, que é um país cristão. É um país que a sua maioria crê em Deus. Seja ele católico, seja ele espírita, seja ele evangélico, eles creem em Deus. Mas a bênção não está condicionada à fé, está condicionada à obediência. A bênção te alcança se você... Porque o que é fé? Fé não é uma coisa que eu digo assim, eu tenho fé em Deus, pastor. Eu creio em Deus. Porque alguém pode me questionar e dizer assim, mas pastor, como que a fé não atrai a bênção de Deus? A fé sem obediência não é fé. Crer em Deus sem obedecê-lo não é fé. Prova isso, pastor. Tiago capítulo 2, versículo 19, querido. E olha aqui para mim. Tiago capítulo 2, versículo 19. O diabo crê e se estremece diante de Deus, mas ele obedece? Não. Então, a fé, quando a Bíblia fala da fé, ela fala de uma fé que é uma fé que age, uma fé que responde, uma fé que renuncia, uma fé que obedece. Essa é a verdadeira fé. E não uma fé racional, emocional, sentimental. Não uma fé que você diz assim, eu creio, mas você não obedece. Então, essa é uma fé nula. Só estou explicando isso aí para você. Você está comigo aqui ainda? Então, não importa para Deus onde você nasceu, não importa para Deus, sabe, aonde você mora,
Não importa para Deus onde está a sua empresa, onde está, sabe? Pastor, porque eu nasci numa família pobre, porque eu não estudei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Pastor, porque eu fui abusado, porque eu fui não sei o quê. O senhor não conhece a minha infância, a minha adolescência, o que eu passei. Pastor, não importa para Deus. O que importa para Deus, para Ele te abençoar? A sua obediência. A sua obediência. Por isso que a Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias serão prolongados dessa terra. E nós seremos abençoados. Então preste bem atenção, querido. Vou te dar um exemplo aqui claro. Abraão, Gênesis 12. Deus aparece para Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, aqui, olha aqui para mim, eu sei que mas eu preciso falar isso para vocês. Abraão não conhecia Deus. Não, pastor, não. A terra em que Abraão nasceu, cresceu, o pai dele fazia deuses de imagens para vender. Ele não sabia quem era Deus. Pela primeira vez, Deus falou com ele. Mas essa é uma outra mensagem que eu vou pregar. Não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque estou preparando uma palavra para essa parte de Abraão. Mas só para dar o gostinho para você entender. Pela primeira vez. E aquele homem obedeceu a Deus. Aí você vai entender por que Abraão... Você vai entender o que eu vou falar aqui. Abraão, ele acredita em Deus, ele obedece a Deus. E por que ele obedece, pastor? Porque mais importante do que o destino, para onde eu vou, é com quem eu vou. Você pode estar indo para muito lugar, mas com a pessoa errada. Por que muitos casamentos hoje dão errado? Deram errado, estão dando errado, e muitos outros vão dar errado. Isso não é profecia, não. Nós vamos, pastor. Com quem você está indo? Com quem você está se unindo? Com quem você está se aliançando? Preste atenção. Quem está governando a tua vida? Abraão, na verdade, ele está dizendo: eu não preciso saber para onde eu vou. E por quê? Eu vou porque eu confio. Eu vou porque eu creio. Eu obedeço a quem falou comigo. Deus está falando com você aqui? Amém? Agora, alguém pode me perguntar assim: mas pastor, por que Deus não abençoou Abraão na terra em que ele estava com os pais dele? Você quer que eu responda para você? Porque foi necessário Deus tirar Abraão da terra dele, do meio da parentela dele, da família dele, para levar para um lugar onde Abraão não sabia. Por que Deus fez isso? Você sabe por quê? Para as pessoas depois não falarem assim: sabe por que Deus está abençoando ele? Por causa dos pais dele, por causa da família dele. Lembra que o pastor falou aqui que a glória tem que ser só dele. Deus vai abençoar você em lugares desfavoráveis a você, para você entender que a glória tem que ser dele. Eu não fui abençoado por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa disso, por causa daquilo. A glória é dele. Amém? Você está comigo aqui ainda? Então, se você tem essa pergunta, pensa bem agora. Deus arranca Abraão de uma geografia favorável, que era para ele, e leva-o para uma geografia desfavorável, para mostrar para ele: eu sou Deus na sua vida e eu vou fazer um milagre. Começou um novo ciclo na vida de Abraão. Guarde isso aqui, ó. Você vai entender melhor ainda agora. Ó, olha só, pega isso aí. Guarde isso aqui. Antes de Deus, Abraão era abençoado pela terra.
Depois de Deus, a terra foi abençoada por causa de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como é maravilhoso, meu irmão, minha irmã, estar debaixo da obediência do nosso Deus, aleluia. E eu creio que a partir de hoje, você vai entender isso de maneira muito mais abençoada. Antes de Deus, Abraão era abençoado por causa da geografia paterna dele. Agora não. Agora Abraão era abençoado por causa da obediência dele a Deus. Onde ele entrava, Deus entrava com ele. Onde ele saía, Deus saía com ele. Onde ele ia, Deus estava com ele. É assim que é a vida de uma pessoa que está debaixo da bênção de Deus. Eu creio, meu irmão, olha aqui. Levante uma de suas mãos, em nome de Jesus. Eu creio que a sua história, seu chamado, seu casamento, sua família, não depende da geografia para Deus se fazer prosperar, para Deus se fazer engrandecer, para Deus realizar os milagres que Ele quer fazer. E eu profetizo que assim será na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Olha só como que a coisa é tão linda, tão maravilhosa, que Abraão foi, Ló foi com ele, o sobrinho dele foi com ele. E o que aconteceu, pastor? Ló foi abençoado. Olha só que coisa interessante. Isso demonstra o quê, pastor? Que nenhum relacionamento é neutro. Significa isso, pastor? Que todo relacionamento que a gente tem uma consequência naquilo ali. Você entendeu ou não? Você vai ficar mais claro para você. Ficar mais claro para você. Quando Jonas estava no barco, indo para Tarso, ele estava junto com outras pessoas, amém? Ele estava debaixo da bênção? Não. Estava debaixo da desobediência. Quando você caminha com uma pessoa que está debaixo da desobediência, escute isso, isso é muito sério. Para jovens, para adolescentes, para senhores aqui. Quando você caminha com pessoas que estão debaixo da desobediência, você pode sofrer as mesmas consequências que aquela pessoa vai sofrer. O barco estava ainda à deriva, iam morrer todos. Não existe um relacionamento de neutralidade. Pessoas com quem você se relaciona, com quem você caminha, você tem que ter cuidado. Você tem que vigiar. Porque senão, o prejuízo, o problema daquela pessoa vai atingir você também. Você ainda está entendendo isso aqui? Agora você está entendendo? Mas eu quero profetizar que Deus vai colocar pessoas na tua vida que vão te abençoar. São pessoas carregadas da unção de Deus. Amém? Como Abraão e Ló. Ló foi respingar. A bênção de Abraão abençoou quem? Ló. Então fala assim: eu só vou andar com pessoas que estão carregadas da unção de Deus. Amém? Que estão debaixo da obediência. Porque eu sei que elas serão abençoadas, e a bênção que virão sobre ela também vai respingar na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Aleluia, irmão. Você está comigo aqui ainda? Deixa eu continuar. Posso continuar? Muito bem. Aleluia. Abraão para. Nessa relação dele com Ló, a bênção era tão grande que
a terra onde eles estavam não era mais suficiente para o gado de Ló e de Abraão. Não é verdade? Vocês conhecem essa história. Aí Abraão olha para Ló e diz assim, escolhe uma terra que a gente não dá para ficar na mesma terra. Tá bom. Ló escolheu a melhor terra, as campinas de Jordão. Do Jordão. E Abraão sobrou uma terra cheia de pedras, de montes. Não importa. Preste bem atenção nisso aqui que eu estou falando com você, que Deus está falando com você. Quem tinha a bênção de Deus, Abraão ou Ló? Abraão. Quem era mais velho, Abraão ou Ló? Quem ouviu Deus, Abraão ou Ló? Quem tinha o direito de escolher primeiro? E quem que escolheu primeiro? Ló. Por quê, pastor? Porque Abraão era tão consciente da bênção que ele falou assim, não importa qual é a geografia, onde sobrar para mim, Deus vai me abençoar. Isso aqui, irmão, quando eu li isso aqui, estudei isso daqui, disse, Jesus. E Ló vai para as campinas do Jordão, escolheu o melhor lugar, mas sem a bênção. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Você pode estar no melhor lugar, mas se não tiver com a bênção, você vai perder tudo. Perde a presença de Deus. Abraão foi para a geografia e lá Deus o prosperou ainda mais. Porque quem tem a bênção fica mais abençoado ainda. Então você não precisa ficar brigando, irmão. Brigando por causa, sabe, de posição. Muitas vezes pessoas brigam por causa de posição, em empresa, sabe, em casa, na igreja, por causa de cargos, por causa disso, por causa daquilo. As pessoas ficam brigando. Você não precisa brigar, meu irmão. Por quê, pastor? Mas eu vou levar um prejuízo. Ei, aquele prejuízo parece ser um prejuízo naquela hora. Para Abraão era. Poxa, ele escolheu a melhor terra, quem tinha direito de escolher era eu. Aí começa a briga. Ei, precisa brigar não. Deixa. Lembra, você está debaixo da obediência. Então, onde você estiver, Deus vai fazer você crescer e prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar você. O que a gente vê de tanta gente hoje brigando, irmão, se matando, irmãos, parentes, brigando por causa de bens, aquilo, isso, outro, na empresa, no trabalho, brigando. Senão eu vou ficar no prejuízo, né, pastor? Ei, meu irmão, você está debaixo da obediência, tá? Fica tranquilo, Deus vai te honrar, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua obediência. Creia nisso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você entende isso ou não? Você tem a bênção de Deus, querido, fique tranquilo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas quando a gente olha lá para Isaac, você lembra de Isaac, irmão? Que foi cavar poços, e ele começou a cavar um poço, aí os inimigos vieram e falaram assim, não, esse poço é nosso. Cavou outro poço, não, esse poço é nosso. Aí cavou outro poço, o pessoal não foi brigar, porque ele não brigou com o pessoal. Ele cavava, o pessoal, vinha água, é nosso. Cavou o segundo, veio água, o pessoal, não, isso é nosso. Mas quem estava cavando era quem? Isaac. Cavou o terceiro, veio água. Não tinha mais ninguém para dizer assim, isso daí é nosso. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que não importa. Se Isaac cavasse 1000 poços, viriam água. Por quê, pastor? Porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Ele estava debaixo da bênção de Deus. Eu não sei se você tem fé para receber isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu quero profetizar nessa noite, que nessa semana, neste final de ano ainda, onde você colocar as suas mãos vai sair água, vai jorrar prosperidade, vai jorrar crescimento, vai jorrar milagre para a glória, vai jorrar transformação.
Você crê nisso, irmão? Esteja debaixo dessa obediência, dessa bênção de Deus. Estou terminando. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui com muito carinho. Você sabe que Deus está agindo aqui agora? Hã? Você sabe que Deus está agindo? Ah, pastor, eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Eu não estou percebendo. Mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, mesmo você não percebendo, eu sei que Deus está trabalhando agora aqui na tua vida. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, na tua alma, está te curando, está te libertando. Eu sei que Deus está fazendo isso aqui agora. Porque eu não preciso sentir, eu não preciso perceber, eu não preciso achar. Eu tenho convicção que o meu Cristo está vivo. O meu Deus é um Deus vivo. E diz assim, olha, se você me buscar, você vai me encontrar. Você está buscando esse Deus vivo aqui. E Ele veio aqui para poder ministrar na tua vida. E Ele ministra cura, Ele ministra libertação, Ele ministra prosperidade, Ele tira as garras, Ele tira, sabe, a cegueira. Ele está ministrando na tua vida. O problema é que muita gente quer ver para poder crer. E isso é um problema de muitos crentes. Porque nós não vemos. Isso é um perigo. Para finalizar, a segunda lição desse texto, Deus age no tempo. No versículo 35, além de uma geografia desfavorável, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Jesus, o senhor já viu que horas são? Ou seja, além da gente estar num deserto, já é tarde. Eles falam isso para Jesus, já é tarde, o texto diz isso. Se era para fazer alguma coisa, agora, como é que a gente fala? Como é que a gente fala? Já é tarde demais. Se era para fazer, agora não dá mais. Olha só, pega essa daí, meu irmão. Pega essa daí na tua vida. Você vai passar uma semana poderosa na presença de Deus. Na verdade, os discípulos estão dizendo para Jesus o seguinte, que não tem mais tempo para nada, Jesus. Ou seja, em outras palavras, Deus está atrasado. A impressão era essa. Deus chegou atrasado. Você pensa, pastor, a resposta vem para todo mundo. Mas não chega para mim. As pessoas testemunham, eu não consigo testemunhar, porque até agora nada aconteceu. Eu tenho que voltar tudo do zero. Tem gente que desfalece, desanima, desacredita. Eu quero profetizar em nome de Jesus, querido, e dizer para você, se ainda não aconteceu, é porque Deus sabe que você ainda suporta, que você ainda aguenta. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você ainda suporta. Deus não vai lhe dar nenhuma provação que você não possa suportar. E quando você não puder mais suportar, Deus vem com o milagre. Deus vem e age na tua vida. Então aguenta aí. Vira para o teu irmão, aguenta, irmão. Aguenta aí. Espera porque a tua hora vai chegar. Fala para ele, a tua hora vai chegar. Eu não aguento mais, pastor. Segura aí. O relógio de Deus é perfeito, irmão. Eu quero profetizar, a tua hora vai chegar. Deus está demorando, pastor. Eu diria que Deus está caprichando naquilo que Ele vai trazer sobre a tua vida. Eu vou repetir que você não entendeu. Deus não demora, Deus não atrasa. Deus está aperfeiçoando e caprichando naquilo que você está precisando. Vai chegar na hora certa, em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração, em nome de Jesus. Olha o que os discípulos falam em Mateus capítulo 14. Estavam cansados de remar, a tempestade sacudindo o barco de um lado para o outro, Jesus não aparece. Cara, primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite, os caras estão quase morrendo lá no mar, vão morrer, e Jesus não aparece. O negócio na tua vida está tão terrível que você já orou, você já jejuou, você continua.
Pastor, já fiz de tudo e Jesus nada. Tem gente que faz campanha de 70, de 120, de 150, tem gente que faz... E nada. Não aconteceu nada, pastor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus. Você acha que Jesus não está olhando a tua dor? Você acha que Jesus não está vendo o que você está passando? Eu acho, pastor. Você acha que Jesus não está vendo se você está suportando ou não? Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. O texto diz que na quarta vigília, Jesus vem sobre o mar, andando sobre as águas. E o que eles falam que Jesus parecia? Um fantasma. Aquilo que te causa medo é a estrada que Jesus vai usar para chegar até você. Guarda isso no teu coração. Jesus está vindo e está trazendo aquilo que você precisa. O tempo de Deus é perfeito. Diga, o tempo de Deus é perfeito. O grande mal da nossa geração é que é uma geração imediatista. Não suporta esperar. O processo é terrível. As pessoas não suportam passar pelo processo, esperar o tempo certo. Elas querem as coisas para ontem. Essa é a geração doente que nós estamos vivendo. Não tem paciência. Pastor, orei, falei com Deus, busquei, jejuei, não aconteceu nada, eu tomei minha decisão. Se deu mal. Tem que passar pelo processo, esperar o tempo certo. Amém? Deus está te fazendo amadurecer para você receber aquilo que você precisa receber. E eu estou pregando aqui para pessoas que estão dizendo, pastor, já não aguento mais. Alguns anos. Eu estou pregando aqui para pessoas, irmãos, que não suportam mais já há alguns meses. Algumas já estão dizendo até a semana, pastor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, profética. A sua hora vai chegar. E quando chegar, você vai cantar um hino, uma música, que diz assim, vai valer a pena. Lá diz, vai valer. Você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena cada jejum. Valeu a pena cada humilhação. Valeu a pena cada dor que eu senti. Valeu a pena cada luta, cada madrugada. Valeu a pena as afrontas que eu recebi. Valeu a pena. Porque Jesus chegou com a minha bênção e a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim, irmãos. Vamos ficar em pé para a gente terminar. O local e o tempo do seu milagre. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O local e o tempo do seu milagre já estão determinados. Já estão determinados. Em nome de Jesus. E o que Deus espera de mim, pastor? Que você saiba esperar e que você não desista. Não se apresse tomando decisões que podem levar você a mais tempo para os planos de Deus acontecerem na sua vida. E Deus está dizendo para você que o seu milagre está chegando. Deus não te abandonou.
Deus está aqui falando com você nessa noite. Você sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa? Qual, pastor? É quando ela entende o plano de salvação que Deus planejou para a vida da pessoa através do Filho dele. Esse é o maior milagre. Milagre quando você entrega a sua vida a Jesus. Eu não sei se nessa noite aqui tem alguém que quer experimentar esse milagre. Mas se tiver, depois, eu gostaria de orar por você. Depois que terminar aqui, eu vou descer aqui. Gostaria de orar por você. Mas agora eu quero que cada um de vocês, não importa qual é o momento que você está vivendo, qual é a circunstância que você está vivendo na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, no seu emprego, na sua vida financeira, não importa. Deus está aqui e está dizendo para você, não importa, o teu milagre já foi providenciado. Eu só quero que você esteja debaixo da minha palavra. Então, mais uma vez, como eu comecei orando, eu quero terminar orando por você. Coloque a tua mão no teu coração, em nome de Jesus. Eu te busco, frenético acredito que a visão da Deus, nessa noite tão especial, tão simples, mas ao mesmo tempo cheia de unção, de significado espiritual para cada pessoa, indistintamente que está aqui, em que o Senhor disse, vou falar com elas, o Senhor está falando com elas, que elas possam, ó Pai, se posicionarem como Abraão se posicionou. O que Deus, o que o Senhor falou com elas, que elas possam fazer. Que elas obedeçam ao Senhor. Que elas sejam visitadas. E que essa semana seja uma semana, um final de ano, oh Deus, ainda faltam aí 1 mês e pouco. Elas possam experimentar os milagres que há tempo elas estão experimentando, mas chegou a hora. Chegando o tempo de acontecer aquilo que o Senhor já planejou para elas. Que elas se habilitem e que elas experimentem na vida delas, em nome de Jesus, o milagre do Senhor. Amém.